Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Roland Garros deu a largada neste final de semana, já com momentos históricos. Para começo de conversa, faz exatamente 100 anos que o torneio se tornou aberto a tenistas estrangeiros. Com isso, lá em 1925, Roland Garros ganhou o direito de, pouco depois, se tornar uma das pernas do chamado Grand Slam. Segunda emoção, é claro, você acompanhou em casa, foi a homenagem tão bem feita ao rei do saibro, Rafael Nadal, que enfim teve uma despedida digna do seu tamanho. Mas quem vai contar tudo isso pra gente, o clima vivido lá na Philippe Chatrier nesse domingo, é o jornalista Márcio Arruda, que acompanha o torneio lá diretamente de Paris e colabora na cobertura diária de Tênis Brasil. Márcio, antes de mais nada, bem-vindo ao podcast, prazer enorme falar com você, e já relata aqui para todos nós como é que você sentiu esse clima da homenagem, que mostrou um Rafael Nadal emocionado, mas também muito descontraído, aliás, algo como a gente não costumava ver. É isso mesmo, Dalcin. É um prazer falar com você e com todos os amigos amantes do tênis. Realmente, Dalcin, você teve uma percepção ótima de Rafael Nadal nesse domingo. Ele estava alegre, estava descontraído, se emocionou mais de uma vez, bem diferente do Rafael Nadal que passou por aqui no ano passado. Em 2024, eu tive a oportunidade de cobrir Roland Garros e eu estava na sala de imprensa logo após a derrota que ele teve na primeira rodada. O clima era tenso, era fechado, é claro, ele falou com todos os jornalistas com educação, respondeu a todas as perguntas, mas você percebia nas feições do espanhol que ele estava para baixo. Ele não falou, como vocês lembram, naquela coletiva de imprensa, mas todo mundo já sabia que aquela tinha sido a última partida dele como tenista profissional aqui em Roland Garros. No domingo, foi diferente. Ele estava alegre, sorridente, estava com a família, estava com os amigos, recebeu uma multidão aqui em Roland Garros. Aqui, as imagens que vocês viram, as fotos que vocês tiveram a oportunidade de ver do estádio Philippe Chatrier, estava lotado. Aquilo ali foi algumas pessoas que vieram a Roland Garros para prestigiar Rafael Nadal. Tinha muita gente do lado de fora, muita gente mesmo. Pessoal, para uma das homenagens que ele recebeu foi do pessoal da organização. Eles fizeram uma camisa, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a cor da camisa e os dizeres Merci Rafa, que quer dizer em francês, claro, obrigado Rafa. E ele estava realmente muito emocionado. Depois de toda a homenagem que ele recebeu, foi a reunião, não deixa de ser uma reunião, né, do Big Four, os 4 grandes tenistas que já passaram por esse planeta. Lógico, no passado tivemos outros tantos excelentes, mas esses 4 realmente fizeram história no tênis moderno. Então ele recebeu ali os 3 amigos, tirou a foto, eles 4, nos bastidores, o filho dele cumprimentou o Novak Djokovic, cumprimentou o Andy Murray, cumprimentou o Roger Federer. Realmente foi uma linda festa, muito emocionante. Depois da homenagem, que ele até colocou uma pegada com o número 14 na quadra principal de Roland Garros. Gente, isso daí até agora me emociona, porque não é qualquer um. Para vocês terem uma ideia, a dimensão do tamanho de Rafael Nadal aqui em Roland Garros. Um tenista botar a pegada com um número de títulos, um número incrível, diga-se de passagem, de títulos que ele tem nesse Grand Slam, realmente não é para qualquer um. Depois, na coletiva de imprensa, ele estava brincando, estava rindo, contou piada, ele contou um caso super engraçado que ele ficou, por motivos do cotidiano, né? Ele ficou um tempinho sem falar com Andy Murray, e aí quando teve o jogo recente do Arsenal contra o Real Madrid pela Champions League, logo que o Arsenal eliminou o Real Madrid, ele mandou uma mensagem para o Rafael Nadal ficou meio assim, meio sem entender, entendeu? Realmente foi muito interessante. E ele respondeu algumas perguntas bem legais. Perguntaram para ele o que ele achava se o filho dele fosse seguir a carreira de tenista profissional e que se o filho dele estaria disposto a ter o sacrifício da vida de um tenista profissional. O Nadal respondeu
ele fez uma colocação bem interessante, porque ele falou que para ele todos os anos não foram anos de sacrifício, foram anos de muito treino, muita dedicação, mas sobretudo um prazer muito grande, porque ele estava fazendo o que ele ama. E ele falou, ele reconheceu que são pouquíssimas as pessoas no mundo que conseguem trabalhar com o que realmente amam. E ele foi uma pessoa iluminada, ele conseguiu trabalhar com o que ama, ele se destacou. Então ele falou na coletiva, se o meu filho quiser seguir esse caminho, se ele realmente amar o tênis, ele não vai sentir sacrifício algum. Eu vou apoiar a decisão dele e deixou em aberto, quem sabe daqui a uns 10 anos, não sei, talvez um pouquinho mais, a gente tenha um outro Nadal. Fica no ar a pergunta. E uma outra coisa bem interessante da coletiva foi que ele falou do João. O nosso João Fonseca. Ele foi perguntado o que ele achava do João. E, claro, palavras de um tenista 14 vezes campeão em Roland Garros, a gente tem sempre que escutar com carinho. Ele falou que o João tem tudo para ser um dos grandes tenistas do mundo. Ele é um dos melhores da geração dele. Então ele tem que seguir, tem que fazer tudo certinho, se dedicar, treinar, que os resultados vão aparecer. E o Nadal falou que realmente acredita que o João tem um futuro brilhante pela frente. Agora eu volto com você, Dalcin. O Márcio Arruda também traz aqui pra gente um bate-papo exclusivo que ele teve lá em Paris, agora há pouco, com Beatriz Haddad Maia. Bia, que você sabe, não tem falado muito. Bia chegou muito bem a Paris, vindo da boa campanha em Estrasburgo. Ela que foi semifinalista de Roland Garros 2023, portanto parece bem animada. Vamos ouvir então a conversa sua, Márcio, com a melhor tenista sul-americana do momento. Queria que você falasse um pouquinho, você está no top 20 já há 4 anos, salvo engano. Olhando a tabela um pouquinho para baixo, muito para cima, está sempre dando aquela oscilada. Isso é fruto do teu trabalho, do teu talento, mas do lado ruim surge uma pressão muito grande, patrocinador, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa pressão e se você se pressiona também. Eu acho que tem várias maneiras de enxergar a carreira, né? Eu acho que eu com o meu time a gente tem muito claro e a gente tenta, né, reforçar isso porque é um exercício, né? A gente não se alimentar das coisas externas, mas a gente sabe que tênis é algo que a gente gosta, né? Que a gente ama, que a gente escolheu como profissão, mas que é um entretenimento, né? Quando a gente fala de um esporte, a gente não está falando da vida de uma pessoa, a gente não é numa cirurgia que eu vou fazer, não é algum familiar que eu vou perder. Então, claro que a pressão ela existe, né? Claro que é um desafio pessoal, por aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente sabe do potencial, das nossas armas, daquilo que a gente pode fazer, claro que a gente acaba criando uma expectativa e eu acho que a pressão ela está muito ligada a isso, ao quanto você, né, acredita e ao mesmo tempo aquilo que você acaba se frustrando, esperando de você mesma e dos outros, né, indiretamente, mas eu enxergo tudo isso como um privilégio, né? Eu acho que isso é especial, né? Se não fosse especial, teriam muitas outras pessoas, né, conseguindo e fazendo também. Então é um esporte muito difícil, é um esporte que exige muito, né? Quando a gente fala de pressão no tênis, a gente tem que lembrar que um tenista ele tem uma vida que, né, a gente é praticamente um viajante, né? Ficar muito tempo longe de casa, das pessoas que a gente ama. A gente passa muitas semanas fora, né? Por escolha nossa também, mas é uma vida de bastante sacrifício, né? Que exige bastante atenção, alto nível o tempo inteiro, né? Uma exposição muito grande todas as semanas, independente do que você está sentindo, passando na sua vida pessoal, profissional. E é isso, toda segunda-feira é uma primeira rodada, independente de você vencer um torneio, for campeão, ou você perder na primeira rodada. Mas o especial do tênis é isso, é que ele te dá toda semana uma oportunidade e eu acho que lidar dessa forma, enxergando como um privilégio, é a melhor forma de, enfim, encarar a carreira. Hoje em dia a gente infelizmente tem que viver com rede social. E rede social, o lado ruim também é aquela parte que tem os haters e tudo. Durante os torneios, na tua preparação, você costuma ver rede social? Porque eu te acompanho, você posta alguma coisinha aqui, outra ali. Você é muito assíduo, você dá importância para isso? Como é que você encara isso na tua... No meu dia a dia de competição, o meu contato com a rede social é zero, né? Eu tenho um time e pessoas que me ajudam e trabalham com isso.
Claro que eu estou a par de tudo que acaba sendo postado, mas não diretamente eu vou lá e olho comentários, fotos, isso eu acho que é desnecessário. Eu acho que a internet ela tem um papel muito importante, eu acho que ela facilita muitas coisas, ela nos ajuda em muitos pontos, mas ao mesmo tempo tem um lado de frustração de muitas pessoas que depositam ali, né, coisas. Então eu acho que eu tenho muito claro, né, quem eu sou, de onde eu vim, o trabalho que eu faço, eu deito no meu travesseiro, eu tenho 100% de confiança no meu time, no meu trabalho, das coisas que eu faço e da minha entrega. Então, a real é que eu vivo para mim, para o meu time, para minha família, não vivo para os outros. E, enfim, e isso passa zero na minha cabeça. O tenista, assim como qualquer outro atleta de outro esporte de alto nível, ele passa muito tempo viajando e isso ocasiona ficar longe de família e amigos. Como é que você encara isso? Você acredito que acostumar não é a palavra certa, porque a gente nunca se acostuma a ficar longe da nossa família. Mas como é que você lida isso no dia a dia? Eu acho que, né, tem, como a gente falou, né, tem um lado bom da tecnologia que acaba que eu tenho um contato bem próximo. Eu sou uma pessoa muito família, né, as pessoas que eu sou mais próximas, né, são da minha família. É difícil a gente acabar criando vínculos, né, com pessoas com a distância, mas eu lido de uma forma bem equilibrada, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que me ajuda bastante é eu tenho um time, um ambiente em volta de mim muito especial, que também consegue me lembrar e me reforçar, né, todos os dias que eu não sou o robô tenista Bia, que eu sou uma pessoa, um ser humano, que eu tenho, né, as minhas fragilidades, que eu tenho os meus medos, os meus dias que eu não acordo tão bem e os dias que eu acordo melhor, dias que eu vou estar mais feliz, menos feliz. Então, você ter pessoas, eu acho que esse é o principal ponto, né, importante para isso. Em relação à família, claro que é difícil, né, conseguir conviver, né, todas as semanas. A gente viaja muitas semanas, então também tem toda a parte que é também muito caro e ficar viajando e cada um tem a sua vida pessoal, né? É difícil a gente acabar viajando com todo mundo, mas eu consigo de vez em quando, né? Ter uma prima que vem, uma tia que vem, minha mãe que às vezes aparece, então a gente consegue compartilhar. Eles são apaixonados por esporte também, então independente de mim, eles iam estar amando viver essa rotina dos torneios e para mim é muito legal compartilhar essa felicidade com eles. E eu sei que também, de alguma forma, eu sou uma pessoa que, através do meu trabalho, eu consigo também unir muito a família, né? Então, em muitos momentos, eles se unem para ver o jogo da Bia também. Então, eu acho que, de alguma forma, isso me dá uma motivação a mais e me dá força nos dias que a saudade bate mais forte. Queria que você falasse um pouquinho da tua temporada e expectativa para Roland Garros esse ano. Há 2 anos atrás você teve um resultado incrível, você bateu na trave para ser finalista. Como é que você está saindo um pouco a Bia da Bia, como é que você vê o teu 2025? Sim, é um ano, né, que não estava sendo bom. Acho que algumas coisas, né, aconteceram, né, algumas mudanças e outras coisas minhas, pessoais, e acho que isso qualquer ser humano em algum momento da vida acaba passando, né, os altos e baixos que a gente passa, mas sempre muito consciente, né, nunca me escondendo, né, a minha decisão de enfrentar, de encarar o momento, né, sempre foi muito claro isso comigo, com o meu time, sempre foi muito honesta, então sempre fazendo tudo com o coração aberto mesmo. E agora tendo uma semana muito positiva, né, em Estrasburgo, né, uma semana onde eu consigo ser muito competitiva e consigo também jogar um alto nível de tênis, onde eu já vinha jogando nos treinos, mas que, né, quando às vezes a gente não está conseguindo colocar isso no jogo, a gente acaba, né, se medindo pelo resultado do jogo, mas eu já vinha trabalhando bem algumas semanas, então essa semana na verdade foi um pouco de consequência já do que eu venho plantando e me sinto forte aqui para Roland Garros, né, expectativa, né, o meu objetivo primeiro é chegar na segunda semana, né, eu acho que, né, eu sou uma jogadora que tenho minhas qualidades para jogar no saibro de canhota, né, com meu forehand, né, já tenho boas sensações, boas semanas, né, durante a minha carreira no saibro também. Então, sei que minha primeira rodada é um jogo duro, né? A americana que eu vou jogar, a Batiste, ela é uma jogadora perigosa, né? Ela vem fazendo um bom ano, ela já ganhou de jogadoras, né, também duras esse ano, então é um jogo bem duro de primeira rodada, mas eu tô confiante, tô feliz, tô animada e meu objetivo é fazer o meu melhor na primeira rodada e vamos ver o que acontece nessa gira. Para a gente encerrar, Márcio, conta aqui para a gente como é que é a cobertura de um torneio tão grande e tão importante como o Roland Garros. O jornalista tem acesso a todos os jogos e todas as entrevistas? Como é que funciona isso?
Eu sei, claro, que existem limitações, que também é bem curioso e o pessoal lá de casa vai querer saber. Dalcin, amigos, para vocês terem uma ideia, dia desses eu estava trabalhando num material do Tênis Brasil e uma pessoa encostou na mesa onde eu trabalhava na sala de imprensa. Na hora que eu olho, a Arina Sabalenka. Estava ela e uma outra pessoa que provavelmente é do time dela. Ela estava conversando, super descontraída, mas existe todo um profissionalismo, todo um respeito. Você não pode ficar pedindo autógrafos, você não pode ficar tirando selfies com os grandes tenistas que passam aqui por Roland Garros. Para vocês terem uma ideia, existe um sistema interno daqui do grande torneio que você tem que solicitar a entrevista. As entrevistas sempre são feitas depois do início do torneio, claro, após os jogos. Então você, nesse cadastro, você bota seu nome, a empresa que você representa, a empresa que você está trabalhando, e uma curiosidade é que você coloca ali se você quer conversar com o tenista só em caso de vitória ou por qualquer resultado, vitória ou derrota. Então é tudo muito organizado, muito bem estruturado. Outra curiosidade, existe um sistema de comunicação interna que eles mandam mensagem para todos os jornalistas dizendo que o tenista está se encaminhando para a entrevista ou para a coletiva de imprensa, e na hora que começa essa entrevista ou coletiva de imprensa do tenista, eles avisam também. Então é tudo super detalhado. Então às vezes tá lá, a entrevista está programada para 15 horas e 42 minutos, por exemplo. Pode ter certeza que 3 horas da tarde e 42 minutos está começando a entrevista. Então é tudo muito organizado, com muito respeito. Uma outra curiosidade também que tem aqui em Roland Garros é em relação aos direitos de transmissão. Você, jornalista, você tem acesso a todas as quadras, a todos os jogos. Você entra, chega na porta da quadra, você apresenta a sua credencial, eles te encaminham para um reservado que tem ali, que é especificamente para o trabalho dos jornalistas. Você ali, você pode assistir aos jogos que você quiser, pode ficar trabalhando dali se você quiser também, não tem problema algum. Um detalhe super importante, você é estritamente proibido você tirar foto ou filmar. No ano passado eu tive a oportunidade de cobrir Roland Garros e teve uma situação muito delicada, muito interessante. Uma colega minha, ela tirou uma foto durante um jogo e aí uma pessoa da organização veio falar com ela, dizendo que ela não poderia tirar foto nem filmar durante as partidas. Não podia fazer nada na quadra, a não ser olhar com os próprios olhos. Ela explicou e realmente a foto dela era para um arquivo pessoal, para ela ter de recordação. E realmente o pessoal da organização fica em cima. Eles não deixam, se alguém da organização, e tem muita gente trabalhando aqui, eles verem você filmando ou tirando foto, pode ter certeza que você vai ser repreendido. Uma outra curiosidade também é em relação aos jornalistas que não têm direitos de transmissão. Eu não tenho direito de transmissão, por isso eu só posso filmar em 2 pontos aqui de Roland Garros. Então quando eu bato esse papo com vocês, pode ver, tem esse backdrop atrás de mim aqui, esse backdrop ele fica do outro lado da sala de imprensa, a porta da sala de imprensa fica a uns 10 metros daqui da onde eu estou. Então nesse ponto eu sou autorizado a poder filmar, a poder fazer essas entradas para vocês. Então como eu disse, são 2 pontos. Um é esse aqui, o outro é no portão 4, que fica bem pertinho de uma quadra super famosa que tem por aqui. Eu vou levar vocês para lá agora. Bora? E o outro ponto é esse aqui, o portão 4, que fica praticamente em frente à quadra Philippe Chatrier. Então vocês já observaram que a gente só pode falar de 2 pontos aqui de Roland Garros. Então quando vocês estiverem acompanhando a cobertura do Tênis Brasil, ou eu vou estar lá com aquele backdrop atrás de mim, que é pertinho da sala de imprensa, ou então aqui, que é pertinho do portão principal, o portão 4, que fica praticamente em frente à quadra Philippe Chatrier. Vocês podem observar, nesse ponto aqui, esse branquinho aqui, é um banner. Vai ser muito difícil vocês verem daí, mas é super interessante esse banner, porque ali tem os grandes campeões que passaram aqui por Roland Garros. Claro, o destaque é Rafael Nadal, mas vocês podem ver que tem um pouquinho para a esquerda o nosso Gustavo Kuerten, tricampeão aqui em Roland Garros. Então é isso, gente. Vou voltar para o Dalcin, para vocês terem aquele papo semanal super interessante sobre tênis, e eu vou continuar aqui à disposição de vocês na cobertura de Roland Garros 2025. Agora eu deixo com você, Dalcin. Um abraço. É isso aí, Márcio. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho aí. Seguimos firmes aqui na cobertura de Roland Garros. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para todos vocês.
Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.